Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos aguardar aí, estamos uns minutinhos aqui adiantados. Quem quiser testar seus compartilhamentos de tela, fique à vontade para que a gente possa, daqui a 5 minutos, começar efetivamente. Ok? Bem-vindos e bem-vindas. Daiana está aí? Tá, né? Tô sim. Qualquer coisa é só me chamar. Tá, joia, Daiana. Daiana, só para eu me organizar aqui. Você vai fazer considerações dos artigos? Como está seu script? Eu fiz algumas sinalizações, aí se no final, depois da sua, sobrar tempo, eu coloco eu sinalizo as observações que eu fiz. Ok, vamos nos Tá bom? organizar para te escutar também. Tá Então ótimo, tá bom. obrigada.
Bom, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Kelly, sou professora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais e vamos dar início, então, a essa sessão, né, que é composta por 4 trabalhos. O primeiro que vai ser apresentado é de autoria de Nelson e Fabiano. Estão por aí? Fabiano, me parece que sim. O segundo de Sara e Maria Luísa, me parece que Sara também já está a postos, não é isso, Sara? O terceiro de Fernanda Guiar, Mônica Capelli e Beatriz. A Fernanda Cavalheiro está aí, a outra Fernanda não, Mônica não deu o ar da graça, é isso mesmo, produção? Gente, que absurdo, vou ligar para a Mônica agora, para que essa gracinha, como assim? E Beatriz também não estou vendo aqui, mas você então vai apresentar pela equipe, né, Fernanda? Combinado. Maria Adriele, o quarto artigo, Maria Adriele, Laís e Elane. Laís está aí, é isso, Laís? Você que vai apresentar pela equipe? Tá ótimo, então. Bom, já que temos representantes de todos os artigos, podemos começar ou tem alguém que está tentando entrar e não conseguiu? Tá tudo certinho? Então, vamos dar início. Cada um, com o procedimento que tem sido adotado neste SEMEAD, é que cada um se responsabilize por passar o seu vídeo, né, a apresentar do que se trata, as motivações da pesquisa, do ensaio, o que seja, apresentar o vídeo e, na sequência, a gente faz primeiras observações sobre o que está sendo, o que foi apresentado, sobre o texto que foi disponibilizado e tudo. E, no final, fazemos uma rodada geral. Tá bom assim para todos os autores? Podemos proceder desse modo? Então, tá joia. Então, a palavra está com a Nelson e Fabiano. Pera lá, Nelson e Fabiano estavam, mas saiu? Ah, não, Fabiano tá... Gente! E professora? Desculpa, viu, Fabiana? É porque eu estou com janelas abertas com avaliação, textos e tudo, tá complicado aqui. Pois bem, Certo. Fabiano, você está com seu vídeo aí em ponto de bala, já pode disponibilizar e passá-lo para nós, por favor? Posso? Talvez eu vou apanhar um pouco aqui no compartilhamento, tá, professora? Faz parte aí Isso, do é, aprendizado. isso, É tem o, é o arquivo com o vídeo, né? isso. Primeiro o arquivo com vídeo e, é, e me parece que você tem que fazer uma autorização para o áudio, num determinado momento aí. Então vamos ver. Vamos ver como é Vocês que funciona. conseguem ver a minha tela? Sim, estamos vendo a sua tela, agora só falta. Colocar em apresentação, né? Não, é o vídeo. É o Aqui está vídeo. parecendo que é o PowerPoint, né? É um PowerPoint, isso. Aham. Não, mas é o Ah, tá. vídeo que você mandou. Ah, É o então eu vídeo tenho que que está abrir o. disponibilizado Uhum, pelo próprio sistema do SEMEAD, o vídeo está lá. uhum. Só um minutinho. Tá, joia. Hoje de manhã o pessoal apanhou, então por isso que a gente está aqui Tá. tentando chegar relativamente assim, né? Pontualmente, tudo e tal, porque hoje de manhã foi meio caótico, assim, bem da Eu verdade. imagino. As É, primeiras sessões são sempre complicadas, né? Mas eu acho que agora. é a primeira que eu participo desse formato, professora. Então, chegam a ver minha tela? Ainda não. Ainda não? Eu já abri o vídeo aqui, é só agora a questão de eu compartilhar. Estão vendo a minha tela? Agora sim. Então tá. Vou Agora rodar aqui, vamos ver se houver algum problema. Peço que me informe, por favor. tá, joia. Vou fechar o microfone aqui para não ter, né? Ok.
Gente, vocês estão escutando? Porque eu não estou escutando. Não estão ouvindo? Não, Então, o que será que eu fiz de errado aqui? porque na hora que você vai share screen, agora Uhum. se eu tentar, a sua vai sair. Qualquer coisa, professora, se der problema, eu posso rodar o vídeo lá do site, tá? Ah, se você puder, por favor. Aham, te Tá. agradeço. Só um Uhum. minutinho, então. Ótimo, Tá. Daiana, obrigada. Professora, desculpa, mas eu realmente agora. Imagina, né, é complicado mesmo. Hoje, quando rodava o vídeo, não falava, quando falava, não tinha vídeo. Aí alguém descobriu um item lá, e como eu estava em outra posição, eu não conseguia ver. Aí está complicado. Mas Daiana vai nos salvar. Pronto. É o último, Daiane, É é o o último, é o 724. 724. Ih, que eu tava com meu áudio desativado, aí vocês não iam me ouvir, né? Uhum. O último, Esse. Isso, esse mesmo. vamos ver. Qualquer coisa, se não tiver som, vocês me falam também, tá? Vocês ouviram? Peraí, gente. Deu uma travadinha aqui. Vocês não ouvem? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho que alterar alguma coisa. Uhum. Será que o problema está no vídeo? Mas ele tá com o som, tudo. É alguma autorização que tem que fazer na hora de compartilhar a tela, compartilhar o áudio. É um clique em algum lugar. Parou de compartilhar, Daiane? Kelly e Daiane, na hora de compartilhar, ele aparece uma tela, né? E aí aparece lá embaixo Share Sound. Aí tem que selecionar ele. É isso aí. O Share Sound, agora eu abri aqui rapidinho, e tem um que é para otimizar o videoclipe. É o Share Sound, exatamente. Tem que estar marcado. Se quiser, eu posso tentar por aqui também, abrir os vídeos. É. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Boulacker, eu sou aluno do doutorado em Administração e Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Estou aqui para apresentar o meu artigo e trata do efeito da espiritualidade no local de trabalho na relação entre a capacidade de aprendizagem organizacional e o desempenho organizacional. Esse artigo foi feito em conjunto com o professor Dr. Nelson Hein, que é meu orientador no nosso programa de doutorado, e fico aqui feliz em poder trocar algumas ideias com vocês a respeito do tema. Gente, eu fiz um teste aqui, vocês escutaram? Sim. Alguém vai tentar agora ou eu posso tentar? Posso tentar também. Agora que eu O acho que achei o mistério foi caminho, desvendado? deixa eu tentar aqui.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Consegue me Goldlacher, eu sou aluno do doutorado em Administração e Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. Estou aqui para apresentar o meu artigo e trata do efeito da espiritualidade no local de trabalho na relação entre a capacidade de aprendizagem organizacional e o desempenho organizacional. Esse artigo foi feito em conjunto com o professor Dr. Nelson Hein, que é meu orientador no nosso programa de doutorado, e fico aqui feliz em poder trocar algumas ideias com vocês a respeito do tema. Bom, o que tem a ver a espiritualidade no local de trabalho com a capacidade de aprendizagem e o desempenho? Estudos recentes já mostram que a espiritualidade tem sido um tema cada vez mais importante a ser debatido dentro do campo da gestão organizacional, porque a gente tem percebido que hoje em dia fatores não tecnológicos, ou melhor, fatores que são antecedentes à tecnologia, são cada vez mais relevantes para o desempenho das organizações, para a eficiência e a produtividade. E a espiritualidade, embora não seja um tema novo, ela existe desde que a humanidade existiu, tem sido abordado de forma muito mais forte nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, como um fator de relevância para o desempenho das pessoas, para a capacidade de aprendizagem e várias outras variáveis organizacionais que estão em discussão. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é avaliar a influência da espiritualidade no local de trabalho, a relação da capacidade de aprendizagem organizacional com o desempenho organizacional. O que diz respeito ao tema em si, a espiritualidade no local de trabalho é um tema que tem ganhado bastante atenção nos últimos anos, porque trata do bem-estar organizacional, trata do que comumente a gente chama de clima organizacional, mas trata principalmente da identificação das pessoas com os valores e com a cultura da própria organização. Nesse sentido, ela tem uma influência grande dentro da capacidade de aprendizagem, porque vários estudos já mostram que a espiritualidade no local de trabalho influencia positivamente a capacidade de aprendizagem organizacional, e também porque artigos mostram que essa própria aprendizagem no trabalho deriva da criação de um bom ambiente de trabalho, isso nos estudos já de Nonaki Takeuchi, lá dos anos 90, e a própria aprendizagem organizacional do Peter Senge. E o desempenho organizacional é tido como uma medida da eficácia com a qual as organizações fazem as coisas que se propõem a fazer. E o desempenho e a produtividade das empresas depende muito, claro, de processos, de tecnologia, máquinas e equipamentos, mas o fator humano tem ainda uma relevância muito grande, sempre terá uma relevância muito grande, sobretudo quando um bom ambiente de trabalho se fizer presente dentro das questões organizacionais. Diante disso, eu apresento a hipótese dessa pesquisa, que versa que quanto maior a espiritualidade no local de trabalho, maior será a influência da capacidade de aprendizagem organizacional no desempenho organizacional. Eu já detalho um pouco mais isso. Ali no desenho, pode ser visto que a variável independente, a capacidade de aprendizagem organizacional, exerce uma influência sobre o desempenho organizacional, e essa influência já é reconhecida por várias pesquisas no campo acadêmico. O que eu trago é essa variável moderadora, a espiritualidade no local de trabalho, e a hipótese é investigar o quanto essa variável moderadora, quanto o efeito moderador da espiritualidade no local de trabalho exerce sobre essa relação entre as variáveis independente e dependente. E também eu comento sobre a questão de quanto maior. Quanto maior porque eu segmentei, por meio de uma análise estatística, por uma classificação por meio de clusters, eu segmentei a espiritualidade em 2 níveis, o nível alto e o nível baixo. E a proposta, então, a hipótese afirma que quanto maior, ou seja, quando a espiritualidade for mais alta, maior será a sua influência na capacidade de aprendizagem organizacional e no desempenho organizacional. Bom, a metodologia está aí descrita, é importante então dizer que foi feita uma abordagem quantitativa e foi um tratamento estatístico por meio da modelagem linear hierárquica. Os níveis de espiritualidade, baixo e alto, foram agrupados por meio do método EDAS, que é o Evaluation Based on Distance from Average Solution, e essa pesquisa foi realizada numa indústria da região do Vale do Itajaí, de onde eu falo, aqui da cidade de Blumenau. Foi uma indústria de transformação do setor têxtil, e dessa pesquisa participaram 100 pessoas. Essa amostra consistiu de pessoas de vários níveis organizacionais, vários níveis estratégico, tático e operacional, sendo que cada um dos respondentes atribuiu uma nota de 1 a 5, de acordo com a escala Likert, em cada um dos instrumentos utilizados para a pesquisa. E os instrumentos são esses ali. Para a capacidade de aprendizagem organizacional, eu utilizei o construto elaborado por Shiva et al. E publicado em 2008, que consiste nos fatores da capacidade de aprendizagem organizacional. A espiritualidade no local de trabalho,
foi investigada por meio da ferramenta publicada por Hegel et al., também com várias questões e vários fatores, cujas questões também estão na escala Likert de 1 a 5, e o desempenho organizacional pela ferramenta proposta por Santos e Brito, publicada em 2012. A primeira ação em termos de pesquisa foi classificar os níveis de espiritualidade em baixo e alto. Então, nós tivemos ali 2 níveis, o nível 1 e o nível baixo. 45 pessoas, ou 45% dos respondentes foram classificados na espiritualidade, entre aspas, baixa, e 55 pessoas na espiritualidade alta. Utilizando daí o software SPSS, a gente fez a estimativa dos efeitos fixos de todas as respostas, para a finalidade de fazer as equações necessárias para então elaborar o resultado e fazer a análise do resultado. Então, as equações para a questão da espiritualidade baixa e alta estão ali apresentadas, e essas equações acabaram gerando esse gráfico que ali está. Então, de forma resumida, pode-se perceber que a linha mais avermelhada são as pessoas que foram identificadas com um nível de espiritualidade alto, e a linha mais azulada são as pessoas que foram identificadas com um nível de espiritualidade mais baixo. Então, percebe-se desde a origem do gráfico que a linha mais avermelhada ela está acima da linha azulada, ou seja, a relação da capacidade de aprendizagem organizacional com o desempenho organizacional vai evoluindo na medida que evolui o efeito da espiritualidade, o efeito moderador da espiritualidade alta exerce uma influência ainda maior do que é o nível de espiritualidade mais baixo. Isso permite, então, confirmar a hipótese dessa pesquisa, porque vai ao encontro de vários estudos, vai ao encontro de várias afirmações já feitas no campo organizacional, sobretudo no que diz respeito do papel da globalização, que traz muita tecnologia, a indústria 4.0 traz muito papel da tecnologia, dos processos e a importância de tudo isso. No entanto, essa complexidade de toda essa relação hoje do ser humano com o trabalho, com a tecnologia, faz com que a criação de um bom ambiente de trabalho e a abertura para a prática da espiritualidade dentro das organizações seja cada vez mais estudada e bem vista para a própria boa utilização de todas as tecnologias e processos que estão disponíveis. Ou seja, a aplicação da espiritualidade no local de trabalho tem um efeito positivo sobre a aprendizagem e essa, por sua vez, cada vez mais positivamente sobre o desempenho organizacional. Em termos de contribuições práticas para a gestão estratégica, pode-se explorar cada vez mais as variáveis apresentadas nesse estudo de uma forma bem positiva e também pelo fato social de que a prática da espiritualidade no local de trabalho exerce um efeito não só para a organização, mas para a vida social como um todo. De forma resumida, seria essa a apresentação. Agradeço a todos pela atenção e espero que tenhamos todos um excelente SEMIAD 2023. Um grande abraço. Joia, Fabiano. O vídeo ali cravado os 8 minutos, né? Um pouquinho menos. Obrigada. Particularmente, só para a gente começar a refletir um pouco sobre os artigos e os temas e tudo, quando a gente fala, de pensar as práticas de espiritualidade, o que isso efetivamente diz respeito, porque tem pessoas que acham que está alinhado com religiosidade, com outras coisas, e não é bem isso, E, então, eu acho que a primeira observação que eu faria do trabalho é essa caracterização, essa conceituação bem explícita na introdução, e retomando esses diálogos com essas outras... colocando, vamos dizer assim, sinteticamente, esses diálogos com as duas outras temáticas, da aprendizagem organizacional e do desempenho organizacional. Achei muito bacana a conexão que vocês fizeram, Fabiano, porque é muito complicado a gente pensar em certos aspectos do comportamento humano nas organizações, e aí a questão desse grande, vamos dizer assim, tema que a gente tem aqui no SEMEAD, de valores, vínculos, e como que está adequado, como que está conectado, e em especial com os 2 temas que você conectou, Eu fiquei com algumas dúvidas ao ler o seu trabalho, e aí eu acho que esse é o grande lance, de um evento dessa envergadura, é justamente a gente poder estabelecer esse diálogo direto com o autor e tirar as nossas dúvidas. Então, acho que o primeiro ponto é deixar isso explícito, do que estamos falando e quais as possíveis conexões que a literatura já apontou e por que das opções que você fez. Você faz isso em certa medida,
mas seria importante deixar isso claro de cara, né, no seu trabalho. Com relação à fundamentação teórica, a gente vê que você trabalhou, leu bastante, traz textos recentes, muitos textos sobre, vamos dizer assim, o seu tema central é a espiritualidade, né? Como que ela afeta uma outra relação que é de extremo interesse das organizações, né? Como que no nível organizacional se aprende e que impacto que isso tem no desempenho. Achei essa conjunção, adoro modelos teóricos assim, mais robustos e tudo, achei muito legal. No entanto, né, aí você fala das hipóteses de trabalho, como que você plotou, são 2 hipóteses praticamente, né, uma dali e tal, como é que é. Então, eu imagino que isso seja uma parte do seu doutoramento, uma parte. Na realidade, se eu puder só comentar a respeito Por disso, favor. professora, a minha tese é diferente desse trabalho apresentado. Ela é da espiritualidade, sim, mas ela usa um construto diferente. Mas é um tema que eu venho estudando há muitos anos, e eu entrei no doutorado para estudar a espiritualidade efetivamente, né? Então, ao longo da caminhada, eu fui fazendo algumas pesquisas e tal. Então, esse trabalho aqui apresentado é uma das pesquisas que eu fiz para aprender, né, sobre o tema. Então, a minha Entendi. tese versa sobre espiritualidade, mas ela já tem uma relação com cultura organizacional, é um construto bem diferente, então é um pouco mais complexa a amarração, né, mas... Por isso que eu ousei inferir, olha, isso aqui deve ser uma parte, né? Realmente é uma parte de aprendizagem, mas não é da Isso. tese em si. Mas eu acho que é por aí mesmo, a gente vai se apropriando, vai se aproximando dos conceitos e é natural que no decorrer desse percurso a gente tenha artigos e outras reflexões para apresentar, né? Agora, no entanto, senhor Fabiano, eu tomei também a liberdade de fazer uma breve, rápida busca, né? No nosso SPEL, eu vi que você traz uma literatura de fora e tudo e tal, mas sobre o tema espiritualidade, hoje, né? Não, deixa eu fazer hoje aqui. Temos, com esse termo de palavra-chave, a gente levanta 18 artigos de espiritualidade, de 2015 até agora 2023, né? Então, quer dizer, de 8 anos para cá, que parece que o tema tem ido para essas publicações mais permanentes, que eu, inclusive, vou sugerir fortemente que você, né, tente, sim, colocar esse estudo num periódico e tudo. Ainda mais que você tem uma estatística relativamente sofisticada, acho que vale muito a pena você trabalhar com isso. A gente tem alguns periódicos que, vamos dizer assim, privilegiam os estudos quantitativos e tudo, então acho que seria muito bacana vocês tentarem, eu digo tentarem porque demora às vezes tanto tempo, tanto vai e vem de parecerista, e a gente conta aí com a ajuda dos amigos, com a ajuda dos colegas, é penoso, mas vale a pena tentar em função da qualidade do estudo que vocês apresentaram. Agora, eu vou ser muito honesta, né, Fabiano? Se a gente levanta desses 18 artigos que eu te falei, que eu levantei e falei, deixa eu ver se eu estou... Hoje, deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui no SPEL. E realmente se mantiveram os 18. Desses 18, tem 2 artigos, que esses eu conheço mais de perto, que são lá de 2017, e um deles, inclusive, eu sou autora, junto com o nosso querido Jair Nascimento, né, Santos, lá da Bahia, e a Elisângela Julião, ela foi orientanda de mestrado de Jair, e ela também, né, aí há 8 anos, né, cerca de 8 anos, ela também se debruçou sobre a questão da espiritualidade, e é uma das coisas que ela tem mais conversado a respeito e voltando nas suas pesquisas, nas suas atividades, nas suas diversas atividades profissionais. Então, acho que essa recuperação da literatura internacional, ela hoje é absolutamente mais do que necessária, mas também temos que recuperar, né, uns artigos aí para trás. Tem um artigo belíssimo, vamos dizer assim, que inaugura a discussão no Brasil, que é a discussão de Anselmo Vasconcelos, né, uma revisão teórica muito interessante, que eu acho que ela também poderia ter sido dado um destaque, né, no seu referencial. Então, a gente tem que dosar entre, né, a literatura estrangeira, a literatura internacional, que traz à baila outros elementos da questão da espiritualidade, que certamente vão ter impactos tanto
na capacidade de aprendizagem, quanto no desempenho, quanto na relação entre essas duas coisas. Então, acho que você tem uma capacidade, vamos dizer assim, em termos de tentar manipular, vamos dizer assim, mas manipular no bom sentido, é claro, os seus dados, do ponto de vista quantitativo, imensa, né? Porque hoje recurso para saber se está intermediando, né? Se está ali afetando a relação, se afeta um e depois o outro, em qual dessas as relações estatisticamente se mostram mais fortes. E aí começaram a surgir mais uma questão com relação aos seus dados que eu queria escutar você. Mas, antes disso, a minha pergunta é se essa coleta de dados ela passou por um comitê de ética em pesquisa, porque isso tem sido cada vez mais utilizado, e você está sinalizando aí com a cabeça que sim, então isso tem que também estar explícito no seu artigo, porque apesar disso não ser, vamos dizer assim, uma super obrigação, nossa, não fazemos pesquisa sempre, a gente sabe que não é bem assim, mas eu acho que é um diferencial que também merece destaque, você citar isso, colocar o número do CAI, número do parecer de aprovação, e deixar isso claro lá na sua metodologia. Olha, eu tive cuidados ao entrar e ao sair do campo. Né? Então, tem alguns detalhes que a 510, a resolução 510, ela prevê, que certamente você teve, que eu acho que vale a pena deixar. Você tem, né, uma coisa super bacana e cuidadosa, vale a pena deixar isso explícito. Uma coisa que eu fiquei me perguntando é porque você falou, e escreveu e repetiu aqui na sua apresentação, é que você separou entre os dois grupos com maior espiritualidade e com menor espiritualidade. Aí, a minha dúvida é a seguinte, se esses limites, para falar daqui para cima é alto, daqui para baixo é baixo, se eles foram escolhidos a priori, ou se eles partiram dos próprios dados, de repente com um formato do tipo, né, média menos um desvio padrão, média mais um desvio padrão, como é que você for média para cima é isso, para baixo é aquilo, ou se você fez também um tratamento estatístico mais sofisticado para falar se o ponto de corte foi esse aqui, e entre esses dois grupos existe uma diferença significativa, e cadê o p-valor, cadê o teste que você aplicou para falar que eles pensam diferente. Essa era, vamos dizer assim, a minha dúvida principal, e eu acho que dela decorrem outras questões que podem impactar seus dados. E aí eu queria escutar um minutinho sobre isso. Os dados os níveis de espiritualidade alto e baixo foram definidos a priori, os dois níveis, né? Ou seja, que vou ter dois níveis, por causa do número de respondentes, né? Como são 100 pessoas, dois níveis são suficientes. Na minha tese, para a professora ter uma ideia, foram mais de 500 respondentes, aí eu fiz 3 níveis de espiritualidade, né? Entendi. Então, já tinha uma massa de dados diferente. Isso foi feito estatisticamente no software SPSS, existe uma análise de cluster, né, por meio de K-médias. Então, lá eu atribuo, né, que eu vou rotular 3 níveis, nível alto, médio e baixo, ou nesse caso, alto e baixo. E aí ele mesmo, o software mesmo se encarrega, né, de fazer o cálculo por meio do desvio padrão. Então, ele faz esse agrupamento para dizer, ó, esse pessoal pertence ao alto e esse pessoal pertence ao baixo, por vamos dizer assim, uma afinidade dos dados, né? Então, isso é feito estatisticamente sem uma interferência humana. Depois, mais Ok. os dados daí, né? Os dados lançados daí já no software, daí ele faz essa explosão. Porque você fala lá, né, que foi por K-médias e tal. A minha dúvida é, aonde que foi? Né? O porquê foi, ok, mas aonde que teve o corte efetivamente? Né? Qual número ficou no corte? Ah, sim. Não, eu não vou saber de cabeça agora. Eu tenho isso nas planilhas, nos dados, eu tenho esse valor, né? Mas está lá, isso fica bem visível que desse ponto para cá você vai para essa fronteira, é a fronteira, né? Então, desse ponto para cá Isso. você vai para o alto, desse ponto para cá você vai para o baixo. Ok, talvez seja uma coisa interessante, depois você Para conversa com o seu citar. orientador para incluir. Sim. Certo. Quanto Perfeito. menos dúvida para o leitor, melhor, né? Certo. Ok. Ok, então, bom, a princípio, né, vamos dizer assim, são essas as questões. Daiana, quer colocar mais alguma coisa ou te aguardo no final? Prof, acho que deixamos para o final. Aí, se Fechou. sobrar tempo, eu falo para a gente não, de repente, comprometer alguma apresentação.
Ok, então. Então, agora já podemos, portanto, passar para o artigo da Sara. A Sara já estava aqui na sala, a professora Maria Luísa veio participar conosco. Obrigada. E o texto é sobre a questão de valores gerenciais e valores culturais e tudo. Gente, eu não sei onde foi parar o... Ah, está aqui. Valores gerenciais, operacionalização do conceito a partir das expectativas de papel. Sara, você vai passar o vídeo, por favor? Posso sim. Obrigada. Uma das autoras do... Olá, meu nome é Sara. Eu sou uma das autoras do artigo Valores Gerenciais, Operacionalização do Conceito a partir das expectativas de papel, juntamente com a professora doutora Maria Luísa Mendes Teixeira. Este trabalho ele é um dos resultados da minha tese de doutorado, em que eu operacionalizei o termo, né, valores gerenciais e a escala de valores gerenciais. E neste trabalho nós demos aqui o destaque para essa definição e operacionalização do termo. Nós utilizamos o papel do gestor pelo fato deles desempenharem um papel capaz de exercer controle sobre os seus subordinados, mas ao mesmo tempo ele também sofre a necessidade de atender às expectativas que existem sobre a sua função. Então, assim como o Parsons diz, esse papel do gestor ele é fundamental na busca da estabilidade social nas organizações. Então, ele apresenta aqui que os valores eles têm natureza cognitiva, conteúdo motivacional, ou seja, é o que é importante para aquela pessoa, e eles vão afetar o comportamento das escolhas dos gestores diante dos problemas organizacionais que vão surgindo. Então, o objetivo desse trabalho é propor, né, e operacionalizar o conceito de valores gerenciais utilizando como base teórica a teoria da ação proposta por Parsons. Foram encontradas nas últimas décadas alguns trabalhos, né, em crescente trabalhos, né, sobre valores gerenciais, mas encontramos apenas 2 definições sobre valores gerenciais. Né? A primeira é a do Sarra, em que diz que valores gerenciais são as preferências dos gestores por um estado de coisas sobre outras, e do Pente e do Orra, que dizem que são ideais abstratos que emergem como princípios norteadores no ato de gerenciar uma empresa ou um coletivo. Ambos trabalhos, eles trazem essa definição conceitual, mas eles não trazem a operacionalização, eles não dão mais detalhes do que seriam essas preferências dos gestores, o que seriam esses ideais abstratos, né? Então, apesar do crescimento, né, de publicações que a gente tem visto nas últimas décadas, não houve uma definição operacional do termo, né? Nós vimos que os principais teóricos utilizados foram English, Rokish, Hofstede, Schwartz, Bilski, o Kim e o Horbaugh, que são nomes bem conhecidos na área de valores, né? No caso de valores gerenciais, England e o Kim e o Horbaugh, eles consideraram o ambiente organizacional, né? O England no seu modelo teórico, e o Kim e o Horbaugh, eles utilizaram a teoria da ação de Parsons para estruturar, né, a sua teoria. O Rokish, o Hofstede e o Schwartz, eles vão falar de valores num outro sentido, né? Eles vão falar no sentido, Hofstede, no caso Hofstede, de valores culturais, do Rokish e do Schwartz, mais no nível básico, né, no nível pessoal. E eles foram utilizados em trabalhos de valores gerenciais, principalmente naqueles trabalhos que fazem a pesquisa de valores com gestores, né? Eles utilizam os valores do indivíduo enquanto um gestor, né? E não relaciona a respeito de valores gerenciais, levando em consideração os aspectos e do ambiente organizacional. Baseado na teoria da ação, né, de Parsons, em que ele divide né, a teoria da ação em 4 sistemas, né, a estrutura, né, dessa teoria em 4 sistemas, o sistema cultural, que é responsável pela manutenção de padrões, aqui fica a respeito de valores, o sistema social já a respeito da interação e dos atores, né, e para ele utiliza ator porque um ator ele pode ter vários papéis, e no caso deste trabalho a gente está utilizando o papel de gestor, né? O sistema de personalidade, que está relacionado a alcance de objetivos, e o comportamento do indivíduo, que está relacionado à adaptação. E aqui, nesse caso, nós identificamos na teoria de Parsons, né, que ele vai falar de que existe um sistema de controle, em que o sistema cultural ele é o que mais exerce controle até chegar no nível do comportamento do indivíduo, que é o mais externo, né, desse sistema. Como procedimento metodológico, nós utilizamos a teoria das facetas, que é uma metateoria, né, o que significa que ela permite que a gente desenvolva outras teorias a partir da construção de hipóteses, né? Ela
ela possibilita a classificação de objetivos e observações empíricas. Então, você tem alguns passos, né, como a identificação dessas facetas, você verifica como que essas facetas se relacionam, né? Existem 3 tipos de facetas, né? A faceta das pessoas que estão envolvidas, as facetas de conteúdos e a faceta de reação, que é o quanto aquilo ali significa para aquela pessoa. De uma forma geral, a teoria das facetas, ela reúne tudo isso numa sentença estruturadora, que é uma frase, né, em que ela coloca ali toda a relação de todas as facetas existentes a partir da teoria. Então, aqui um exemplo, né, você tem um desenho do Queiroz, que ele fala assim, no caso de você ter 3 facetas, no caso aqui, e você tem uma relação delas, que é o que se chama de structural, né? E que é a relação de todos os elementos que foram encontrados para algum determinado tema, né? Então, as facetas elas têm que se interagir, todas elas com todos esses elementos. Então, a nossa Mapping Sentence, ela fala que essa definição, né, ela segue um padrão do Borg, que também é um estudioso na área de valores, e que ele define que para se ter uma definição de valores, ela tem que contemplar todos esses elementos. Então, uma unidade social, esse método, modalidade, entidade, amplitude, enfim, todos esses elementos ela tem que cumprir, né? Então, cumprindo, né, esses elementos, a gente define a nossa Mapping Sentence. Esse é o modelo mais detalhado, né? Ele está no artigo mais detalhado. Eu vou falar aqui a respeito do mais simplificado. Ainda é uma Mapping Sentence, né? Que está escrito aqui. Valor gerencial é uma crença transituacional, ou seja, ela não depende de alguma situação específica, do gestor, que é a nossa faceta de população, no exercício da sua função, ele percebe uma preferência dos agentes de expectativa de papel. Esses agentes de expectativa de papel nós encontramos os superiores, os pares e os subordinados, em relação ao foco organizacional, que ele pode ser interno para a estabilidade organizacional ou externo para a mudança. E tem que ser desejável de acordo com a sua importância, que é a faceta da reação, né, ou da amplitude, que seria a respeito de eu discordo totalmente ou concordo totalmente a respeito das demais facetas de conteúdo, que é o foco, e os agentes das expectativas de papel. Sobre o tratamento de dados, foi utilizado o escalonamento multidimensional, né, no SPSS. Foram enviados 977 convites, foram obtidos nesse pré-teste, né, 173 respostas válidas, né, que representou uma taxa de 17%, com poder de 0,99. E os gestores foram contatados via LinkedIn. Como resultado, a gente viu aqui que as facetas a respeito das expectativas de papel, né, dos pares, superiores e subordinados, elas contemplaram, né, elas se localizaram em faixas diferentes, né, confirmando que ela de fato é uma faceta. Outra faceta que é a faceta do foco, né? Então a gente tem o foco interno que se concentrou mais ao centro, né? Você tem aqui as facetas referente aos superiores, pares e subordinados, né, o A, B e C, e de fato os itens que contemplam o foco interno, elas se concentraram mais no meio, e mais externamente os itens relacionados ao foco externo. Com esse trabalho, né, a gente teve a definição e a operacionalização do conceito, né, de valores gerenciais, que foram desenvolvidas a fim, né, de construir essa estrutura de valores que abordassem o contexto organizacional sobre as expectativas de papel que são aprendidas sobre a função do gestor. As facetas de conteúdos elas foram confirmadas, né, tanto as de superiores, pares e subordinados, como a de foco interno e foco externo. Então, né, a principal contribuição desse trabalho foi essa contribuição teórica, né, de definição de valores gerenciais a partir das expectativas de papel do gestor, né, no caso, e também as limitações, né, desse trabalho ela foi devido a esse período de coleta de dados ser durante uma pandemia, né? Então essa relação entre o gestor e os seus subordinados ela pode ter encontrado alguma diferença. A gente não tem como mensurar isso, se houve ou não. Então, nós temos esse questionamento. Se isso, de fato, fez alguma alteração a respeito das expectativas que o gestor ele exercia sobre os seus subordinados. E para pesquisas futuras, né, a gente propõe, né, realizar análises que contemplem os itens, né? A gente fez aqui de uma forma mais geral, mas a gente ir para esses itens mais específicos, que contemplam os itens de latência e integração, que são do foco interno, e do foco externo, o alcance de objetivos e a adaptação. E a relação dos níveis hierárquicos, né, dos superiores, pares e subordinados, e como que elas se interagem, né, e como isso pode ser trabalhado no intuito de se obter quais temas eles são considerados mais importantes de acordo com cada agente de expectativas de papel.
Então, basicamente era isso, as minhas referências utilizadas na apresentação são essas, eu agradeço. Tá joia, Sara. Obrigada pela apresentação. Eu tinha feito algumas anotações e eu gostaria só de chamar a atenção para o quão clássica, né, é essa discussão dos papéis gerenciais, da ação do gestor. É um tema que, né, centenário nos nossos interesses, né? Um dos grandes motes da administração estão aqui, né? E às vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas por que estudar isso se isso tem sido estudado já há tanto tempo, temos textos clássicos e tudo? Ora, gente, justamente porque essas questões não se encerraram. Pelo contrário, quando Sara e Maria Luísa falam, olha, coletamos os dados ainda durante uma pandemia, e só Deus sabe o que foi coletar dado, né? Eu tive alguns alunos nessa situação durante a pandemia, se a pandemia foi uma loucura e meia, né? Quem estava com essa tarefa para aqueles dias, aqueles anos que a gente passou naquela situação delicadíssima, né? Eu tive um aluno que começou presencial, veio o isolamento, ele agora, eu falei, agora nós vamos do jeito que tem jeito de ir, vamos marcar remotamente, se depois isso mudar naquela ideia de que uma quarentena seria de 40 dias, né? Aquela inocente visão do início da pandemia. Então, eu acho que essa informação, Sara, eu acho que ela merece destaque na sua metodologia também. Você colocou ela ali como uma limitação no final do seu texto, mas eu acho que para além disso, porque, olha, gerenciar antes da pandemia, eu acho que era uma coisa, durante trouxe uma série de implicações, de dificuldades, e algumas delas nós estamos ainda vivenciando, né? Estamos nesse rescaldo de questões de saúde mental, de saúde física que desembocaram daquilo ali. Então, acho que dar um destaque para isso seria muito proveitoso, muito, muito bacana. E pensar também, né, não deixar esquecer, vamos dizer assim, dessa posição delicada que é a posição de gestor dentro das organizações, né? Esse negócio de ficar no meio de sanduíche é uma posição muito, muito delicada, né? Tem um livro ótimo da Linda Hill que fala dos novos gerentes, e ela fala como suprir essas expectativas. Então, quando você fala de papel, você está falando disso, né? O que as pessoas estão esperando? E elas esperam realmente coisas diferentes. Numa pesquisa qualitativa, a gente trabalha com um tipo de dados e isso fica claro. Agora, a sua pesquisa, ela traz, né, esses dados quantitativos, das expectativas das pessoas com relação ao papel e tudo, e você mostra ali claramente que existem faixas e tudo. Esse eu acho que era um ponto que você poderia ter explorado mais. A gente sabe que tem, né, os formatos, os tamanhos, o cansaço no final das coisas e tudo, mas você praticamente gasta 2 páginas para falar da sua apresentação de dados. E eu fiquei falando assim, nossa, gente, que loucura isso aqui. Nossa, aqui tem implicação disso. Nossa, ela usou um texto que alinha isso com teoria de ação, mas aqui talvez fosse o local de se discutir. Então, eu vou te estimular, sabe, Sara, já que a tese, né, é sua mesma, né, a de Maria Luísa sabe como é que é. A gente orienta, desorienta e tudo e tal, mas, né, quem pega o boi pelo chifre, sob orientação, claro, mas quem pega o boi pelo chifre é o doutorando, o mestrando e tudo. E agora você já terminou seu doutorado, né, Sara? Já. Terminei Graças a Deus. Que Graças coisa a Deus. mais maravilhosa. Por quê? Porque agora você pode, assim, com calma, depois daquele estresse acadêmico todo, você pode voltar nesses dados e falar assim, opa, peraí, vamos aprofundar isso aqui. Eu, particularmente, gosto muito do modelo do Kim, que você cita, você trabalha com ele. Eu acho que ele é um modelo que linka, né, as competências, os valores, os papéis, de um modo tão interessante, né, e multinível ali dentro. Eu acho que você tem um potencial de trabalhar os seus dados de variados modos. Então, eu falei, gente, eu não posso deixar de falar assim, né, as várias possibilidades que esses dados que vocês coletaram podem trazer, né? Na tabela 1, eu fiquei com aliás, nas suas ilustrações,
foras de dados da pesquisa, tabela 1 e 2 praticamente, figura 2, você coloca como fonte a autora. Eu falei, meu Deus, sem colocar que é literatura, de onde você tirou isso? Você mesmo que escreveu, a gente sabe disso. Mas fonte é outra coisa, de onde que saiu essa ideia, de onde que saiu essa figura exatamente, ou se ela foi adaptada ou inspirada de outra coisa, depois você vê isso aí, tá? Mas aqui na tabela 1, você fala dessas publicações sobre valores gerenciais, e não está claro no texto, né, assim, quais foram os critérios de seleção, foi palavra-chave, foi em algum site, foi no Spell, foi no Scopus, né, foi no Web of Science. O destaque aqui na página 2, você tem que nos mostrar de onde você tirou isso aqui, como você tirou isso aqui, né, mostrando justamente essa evolução, né? E de onde que foi tirado. Acho que isso é substancial para não deixar margem de dúvida para os leitores. Achei muito interessante também vocês trabalharem com essa teoria das facetas. Eu particularmente não conhecia, vejo que é uma coisa que devem estar, né, que vocês estão já bem adiante, tudo e tal. Fiquei me perguntando, né, que diferença existe ou poderia existir, talvez você já me esclareça isso, para uma grounded, né, como é que a gente constrói ao longo da própria pesquisa. Então, acho que são coisas que são importantes. E ampliar e aprofundar a análise de dados, se apresenta os dados muito rapidamente, né, e ir além do que a estatística está falando, né? Algumas coisas que você falou durante a sua apresentação não estão no seu texto, né? O que significa esse círculo aqui, esse foco interno? O que significa o foco externo, né? No modelo que vocês adotam? Por que os subordinados, né, estão com foco mais interno do que os próprios pares gerenciais, né? Como é que é isso? Então, eu acho que cada figura dessa aqui poderia estar gerando um volume de análise muito útil. E aí, nas suas considerações finais, para além da contribuição teórica, que você deixa claro, mas também as possíveis contribuições pragmáticas. Sabendo disso, o que é possível de se refletir no campo das organizações, né? Para os gestores, enquanto um grupo privilegiado na cena organizacional, né? Eu acho que são coisas importantes e que podem, né, dar subir um degrau em termos das publicações, no plural, né, futuras, né? Porque se isso aqui é um pedacinho do que você fez, meu Deus, né? Então, fiquei imaginando o tamanho do esforço. No mais, dar os parabéns e, né, a você e a sua orientadora, porque imagino que foi um esforço muito grande. Quem mexe com pesquisa que sabe disso, ainda mais durante aquela pandemia que ninguém merece, né? Ninguém nunca mereceu aquilo. Mas é isso que eu tinha para falar. Alguma consideração, Sara, Maria Luísa? Ou guardamos para o final? A respeito disso, né, uma coisa que realmente, quando a professora Maria Luísa e eu, a gente estava definindo o que colocar neste artigo, né, porque a nossa tese, né, porque ela faz parte, né, Malu, é nossa, e a gente teve mesmo que dividir, né, a própria tese em três fases, né, porque a primeira fase a gente precisava de uma definição que a gente não encontrava na literatura. Então, a primeira fase, inclusive eu falo aqui na apresentação, que é o pré-teste, né, então essa parte deste artigo em específico, ele é o pré-teste da minha tese. Porque a gente avança, né, com a definição, a gente vai para campo novamente, porque a gente teve alguns resultados ali que nos intrigaram também a respeito, principalmente dos subordinados, dos itens deles, porque esses valores, eles mostram a respeito da expectativa que o outro exerce sobre mim, né, como gestor. Né, eu vou dar um spoiler, né, dos resultados, né, mas o que aconteceu foi que as expectativas que o gestor tinha, né, a respeito do que ele considerava que os seus subordinados pensavam sobre ele, não deram significância estatística. Então, a gente parou e a gente pensou, isso é um resultado, né? Então, ali, obviamente, agora, nesse artigo, foi para a gente definir valores gerenciais, a gente ter essa conceituação operacional também, né? Mas, a partir do momento que a gente teve isso, a gente começa a investigar
E aí, por que, né? Esse subordinado, o que ele exerce de expectativa não é interessante ou não é significativo para o gestor. E somente os pares e os seus superiores deram como significativo, né? Então, isso para a gente foi o impacto, né, nesse primeiro pré-teste que a gente teve, né? E também, né, o professor Klaus Boenck, né, de Bremen, também teve participação nesse sentido de trazer à luz também isso, né? Ele fala, olha, vocês têm que, realmente, como você mesma disse aí, a gente tem muito material para poder trabalhar, né? Principalmente nesses detalhes, né? Por que na cultura brasileira os gestores não levam em consideração as expectativas dos seus subordinados, né? Então, assim, como esse artigo foi justamente para essa definição, a gente trouxe mais aqui o resultado do escalonamento, né? Mais visual, para a gente ver as facetas que foram realmente confirmadas, né? Tanto as facetas dos superiores, pares subordinados, que é a faceta das expectativas, quanto dos focos internos e externos, né? Então, assim, a ideia foi cortar o máximo para caber, porque tinha muita coisa. Né? Assim funciona. E aí a gente falou assim, olha, então a gente vai apresentar, né, essa conceituação dos valores, e à medida do tempo que a gente for publicando, a gente vai trazendo esses outros insights que a gente encontrou. O seu trabalho também, né, o trabalho de vocês também me lembrou uma pesquisa que a gente fez há uns tempos atrás, de um projeto sobre competências no campo da saúde, né? Nossa saúde é muito médico-centrada, aquela coisa toda, mas quem faz a gestão no dia a dia de unidade de saúde é primordialmente corpo de enfermagem. E aí a gente acessou, né, comitê de ética, tudo e tal, a gente acessou, que é outra coisa que também, de repente, pode ficar explícita também no seu texto, mas nós acessamos alguns hospitais aqui de Belo Horizonte para fazer uma pesquisa, olha, o que os enfermeiros pensam das suas competências e o que os outros membros da equipe de enfermagem, no caso técnico e alguns assistentes que ainda existiam, o que eles pensam desses enfermeiros. Olha, menina, e era assim, o ideal e o real. Olha, idealmente deveriam responder assim, deveriam se comportar assim, mas fazem isso. E os enfermeiros, olha, eu faço isso, mas deveria fazer isso. Na hora que a gente cruzou essas informações, eu teve acho que foi 1 ou 2 nomes de hospitais que eu avisei para os meus filhos, olha, se acontecer alguma coisa comigo, me leva para lá. Não. Por quê, mãe? Porque acho que eu não quero ir para lá. Mas o dado era, né? Eu acho que eu tenho que fazer isso significativamente diferente do que eu faço, era uma pesquisa quant, em algumas inserções a gente fez um quant-quali, e o que eles acham que eu faço é outra coisa, o que eles acham que eu deveria fazer é outra coisa. Quer dizer, uma esquizofrenia absoluta em termos de papel. Eu pensei, se o corpo de enfermagem faz um trem, acho que deveria fazer outro. E os subordinados dos enfermeiros, que é quem comanda aquele negócio, acho que eles deveriam fazer uma outra coisa ainda, né? Pensando nos oito papéis do Kim. E eles fazem outra coisa, quer dizer, está uma loucura, eu não quero ir para esse lugar nunca. Né? Complicado isso aí, que é uma questão pragmática, né? E essa também já estava esquecendo, estava aqui nas minhas anotações, agora que eu falei que eu lembrei. Nas sugestões de pesquisa, quem sabe, depois você conversa com Maria Luísa e tal, nos artigos, então, sugerir pesquisas quantitativas que nos ajudem a compreender algumas das razões subjacentes que estão né, conduzindo ou né, segurando, sustentando esses números que vocês chegaram. Então, acho que a pesquisa Qualy aqui também ela tem seu lugar. Depois. Ok? Obrigada, professora. Nós que agradecemos. Agora nós vamos passar para o artigo das mulheres e das tatuagens. Fernanda, é com você, não é? Pois é, por favor, já transmita a minha querida amiga Mônica Capelli, que eu senti falta dela aqui, que eu não gostei de não. Vou falar isso agora para ela. Não pode, gente. Mas, de todo modo, vamos ver, então, o vídeo e depois faço as minhas pequenas observações, porque vocês decidiram não disponibilizar o texto completo. E isso avacalha a vista, né? A vida de quem está nessa posição, né? Não, Daiane, socorro. Mas vamos que vamos. Vamos ver a apresentação das meninas. Obrigada. Olá, meu nome é Fernanda Cavalheiro Rufino Halber e eu irei apresentar o artigo Arte e Tatuagem, o sentido do trabalho para mulheres. Contribuíram também com a escrita desse trabalho Fernanda de Aguiar Zanola,
Mônica Carvalho Alves Capelli, Beatriz Silveira e Silva. A prática da tatuagem tem variado ao longo da história com diferentes motivos, formas e grupos envolvidos. No Brasil, as mulheres tatuadas elas eram estigmatizadas e a imprensa contribuiu para a associação errônea da tatuagem feminina com estigmas sociais. Assim, a tatuagem e o próprio trabalho do tatuador permaneceram envoltos em questões que oscilam entre a aceitação e a censura, a celebração e a rejeição ao longo do tempo nas sociedades. Então, nos perguntamos, mesmo com novos significados em torno do tema, qual será o sentido do trabalho com a tatuagem para mulheres que decidiram fazer dessa a sua profissão? O artigo, então, tem por objetivo uma investigação para compreender o sentido do trabalho para mulheres que atuam no ramo da tatuagem. O trabalho, então, ele pode ser interpretado de diferentes formas, e essas interpretações variam de acordo com o indivíduo que o desempenha. Os estereótipos de gênero existentes no ambiente empresarial chegam a gerar desconforto para as mulheres. A sociedade espera um comportamento de mãe, não de empresária delas. Mesmo com o pioneirismo feminino, no final da década de 1990, Marx, em seu livro Brasil Tatuado e Outros Mundos, registra a diferença existente entre homens e mulheres exercendo o ofício da tatuagem. De acordo com o autor, o número de tatuadores homens em território nacional era incontável, contrastando com o registro de apenas 7 mulheres realizando a mesma atividade. O cenário atual ele parece ter mudado. De acordo com um levantamento recente realizado por Oliveira e Moura, no artigo Profissão Tatuadora Mulheres, Trabalhadoras em um Mundo e Mercado Eminentemente Masculino, o mercado da tatuagem atualmente é construído por muitas mulheres tatuadoras que são reconhecidas por seus pares e possuem clientela grande e fiel. Porém, ainda de acordo com os autores, ainda não é possível afirmar que é um espaço igualitário. As mulheres procuram, sim, quebrar rótulos sociais e culturais construídos ao longo da história, em sua maioria de ordem psicológica, procurando superar obstáculos que atrapalham pelo simples motivo de serem mulheres. Sabemos que as práticas de opressões elas podem mudar, variando ao longo do tempo e espaço. Da mesma maneira que são capazes de reformular e formular a política, a história e os aspectos culturais de uma sociedade, elas também podem interferir nas carreiras dos indivíduos e de diferentes formas, alterando as dinâmicas organizacionais, econômicas, psicológicas, sociais e das próprias carreiras. Por esse motivo, este artigo buscou investigar o sentido do trabalho para diferentes mulheres na ocupação de tatuadoras. Utilizamos uma abordagem qualitativa e interpretativa. Foram conduzidas, então, entrevistas narrativas que buscavam compreender a percepção das tatuadoras. Através de técnica projetiva, as tatuadoras produziram desenhos que projetavam os sentidos que elas atribuem ao seu trabalho. Os dados levantados foram analisados sobre a ótica da análise narrativa temática, sendo complementados com anotações do diário de campo. Foram selecionadas mulheres exercendo a ocupação de tatuadora no Brasil durante a coleta de dados, com pelo menos 1 ano de experiência na área. Além disso, mulheres que se enquadravam na atividade de tatuagem, mas não atendiam a idade mínima de 18 anos, solicitaram exclusão da pesquisa por qualquer motivo, ou cujas respostas não estavam em conformidade com o roteiro de entrevista e, portanto, não contribuíram efetivamente, foram excluídas. Então, foram entrevistadas total de 4 tatuadoras, sendo elas 2 do estado de Minas Gerais e 1 do estado de Mato Grosso. Uma 4ª tatuadora também foi entrevistada e ela se coloca como itinerante, porque ela não tem uma residência fixa. O trabalho das tatuadoras vai além da remuneração, envolvendo prazer, flexibilidade e liberdade. Elas enfrentam desafios como pressão familiar e resistência masculina, mas expressam amor pela profissão. Os desenhos produzidos por elas refletem seus significados pessoais e reforçam suas narrativas. A tatuagem e o trabalho das tatuadoras são complexos, envoltos em aceitação, preconceito e estigma na sociedade. Para exemplificar, o desenho da entrevistada T01 carrega não só um sentido espiritual do trabalho para si, mas também o sentido que ela acredita vir de 90% de suas clientes.
Enquanto sentido atribuído para si, a entrevistada afirma que o desenho representa o seu próprio florescer na tatuagem. A tatuagem é vista como cura, onde as clientes se sentem florescendo, prosperando em uma metamorfose. Ela o descreve como uma mulher, um rosto feminino saindo várias flores da cabeça, que representam o florescer, o alto amor. Já o desenho da entrevistada T02, que recebeu o título de Candy Crush, começou como algo bem visceral, em que a tatuadora queria transmitir todas as reflexões que a entrevista fez com que tivesse. E ao longo do seu processo, ele teve o seu sentido alterado, passando para um amor pela tatuagem, expresso em um coração estilizado, inspirado também no coração anatômico. A tatuagem feminina, no Brasil, ela enfrentou desigualdades e lacunas de registro, mas houve um aumento de tatuadoras reconhecidas. O trabalho delas vai além da remuneração, envolvendo prazer, flexibilidade, liberdade, porque elas buscam romper padrões e encontrar autonomia financeira. Apesar das barreiras, elas expressam entusiasmo e perspectivas positivas para o futuro. Como sugestões de estudos, incluem, então, aprendizado, design das ferramentas, melhoria na prática e estilos de tatuagem, que contribuem para ampliar o conhecimento do campo. Uma vez que o trabalho com a tatuagem ainda é alvo de debates a respeito de suas finalidades, alcances, limitações e legitimidade no mercado de trabalho ao longo do tempo e em contextos sociais distintos, compreender então o sentido do trabalho atribuído por mulheres na ocupação de tatuador é pertinente por não ser um trabalho convencional, envolvendo aspectos marcantes no que se refere à sua aceitação e reconhecimento por parte da sociedade em geral, além de estar presente também na agenda de diferentes autores. Atuar na área, então, proporciona satisfação e horários flexíveis para essas tatuadoras, permitindo que elas rompam com padrões sociais e tracem seus próprios caminhos. Isso resulta em autonomia financeira e escolha consciente de carreira. Elas superam desafios com amor pela arte, resistência contra preconceitos e buscam espaços e representatividade no trabalho. Essas são algumas das referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Obrigada, Fernanda, pela condução aí da apresentação. Eu tenho algumas poucas observações, porque eu acabei, né, meio que tateando entre vídeo e o resumo do texto, porque o texto de vocês, assim como o próximo que vai ser apresentado, ele não foi disponibilizado na íntegra, né? O que na hora aqui da conversa dificulta um pouco. Da mesma forma que no trabalho do Fabiano, eu tomei a liberdade de fazer uma busca, gente, tatuagem, vou procurar isso também lá no SPEL, que é o nosso termômetro e tudo. Então, né, nesse repositório do SPEL, a gente tem 5 artigos hoje que tem tatuagem como palavra-chave. É pouco? Parece que é muito pouco para uma profissão que tem crescido, a gente vê que tem crescido, porque a gente anda aí na rua, a gente vê que tem, né, lojas e ateliês de tatuadores e tudo. A questão de gênero ela vai acabar perpassando por isso, né? E o tipo de tatuagem também que as pessoas trabalham. Agora, causa um certo, assim, uma certa estranheza no meio de tantas outras profissões, né? Vamos dizer assim, que não são as mais as profissões imperiais, ou as profissões de formação acadêmica mais longeva e tudo, a gente ter tão pouco estudo sobre algo que diz respeito à arte, cultura e etc. Então, eu acho que vocês entraram aí numa fissura muito interessante. Me lembrei também de alguns textos do nosso saudoso Cid Ney, lá da Federal do Rio Grande do Sul, né? O Cid acabou publicando em congressos e tudo e tal, e infelizmente a gente não vê, né, seus textos a esse respeito em periódicos. Pelo menos na hora que a gente fez essa busca aqui, a gente não conseguiu levantar. É uma pena, porque foi uma pessoa que começou a trabalhar sobre isso, e essa questão também de gênero também é uma questão que volta e meia estava perpassando os trabalhos dele, e a gente ficou meio que órfão nesse sentido. Ainda bem que Mônica está retomando, né, que vocês estão retomando isso aí. Né? Quando eu falo Mônica, é porque a gente foi orientando da mesma orientadora, então esse lance, né, de fazer, minha filha, tem esse negócio. E
essa questão da gente aplicar dentro de mesmos métodos ou abordagens, a gente fazer uma tentativa de triangulação intrametodológica, vou fazer uma entrevista, mas vou aplicar uma técnica projetiva e vou fazer mais não sei o quê. Isso aí sempre foi um desafio muito grande que a nossa orientadora nos colocava no sentido de, olha, vocês estão fazendo um doutorado, e aí, o que mais? Né? O que mais você vai trazer para isso? Então, na hora que eu vi as técnicas projetivas, eu falei, ai, meu Deus, cadê os desenhos? Mas nem na apresentação a pessoa não libera os desenhos, gente. Então, não, os desenhos eu não coloquei na apresentação, porque eu falei, eu não sei, eu pensei que quem pelo menos fosse moderar a sessão ia ter acesso aos desenhos, acesso ao texto completo. Mas eu estou com eles abertos aqui, não tem problema nenhum em compartilhar com vocês, até abrir o arquivo se vocês quiserem ver os desenhos. Porque quando você clica lá, olha, não vamos liberar o texto completo só foi para os avaliadores. Ah, entendi. Eu achei que vocês iam ter acesso. Eu tive acesso por causa da coordenação, a liderança do tema, né? Mas se falou que não pode mostrar, quem somos nós? Nós não podemos mostrar, ué. É assim que funciona. Mas eu acho que eu estou imaginando que vocês estão guardando para poder ter a publicação depois com os desenhos e tudo. Isso é substancial, né? Não consigo imaginar sem. Não sei se vocês têm outra estratégia. Uma coisa que eu senti falta foi uma, mesmo que pequena, trajetória das 4 entrevistadas. Quem são essas pessoas? Se elas têm formação em alguma coisa, assim, porque eu tenho tatuagens, eu tenho, né, foram praticamente 2 pessoas que pintaram este corpinho, um homem e recentemente eu resolvi florir, né? E aí eu acabei fazendo com uma moça que eu, né, carreguei no braço e tal, a Luísa Blackbird e tal. Então, foi ela que foi a minha escolhida. Mas é uma pessoa que, por exemplo, tem uma formação em artes. Ela começou um curso de artes, de belas artes, e depois parou, né? Então, ela fez uma guinada em termos de formação, que ela falou assim, Kelly, que lá, né, me chamava de tia Kelly, gente, olha que decadência. Mas ela deu uma guinada completa em termos de carreira. Ela falou, olha, o que eu aprendi lá, hoje é muito pouco. Ela parou o curso no meio da história. Não terminou o curso superior dela. Eu falei, Malu, como é que é isso? Então, assim, tem trajetórias, tanto ela quanto a irmã dela, né? São tatuadoras, estilos absolutamente distintos, né? E trajetórias também um pouco distintas, em termos da sua formação, das perspectivas e do sentido. E as próprias tatuagens refletem isso, o sentido que elas atribuem ao tal do trabalho. Tem tudo a ver também com identidade, complicado falar de sentido sem falar de identidade e tudo, mas como que essas coisas elas vão se construindo ao longo da sua vida e da sua carreira profissional. Então, eu acho que essas trajetórias, mesmo que seja um parágrafo de cada uma, né? Como você chegou até aqui? Quem é você? Como é que você chegou até aqui? Vocês devem ter essas informações e talvez no artigo mais, né? Isso seria importante. Assim como também acho que seria bem importante, Fernanda, deixar claro as contribuições teóricas para o campo do sentido do trabalho. Qual que é o sentido de ser trabalhador? O que é se construir? Né? Qual que é a sua configuração identitária enquanto, né, um agente dessa profissão? Acho que seria extremamente útil colocar essas contribuições teóricas. Vocês estão lidando com um trabalho marginal no sentido de estar à margem mesmo. Né? Aliás, começa com muita marginalidade mesmo. Mas essa coisa de um trabalho que não é usual. Não é um trabalho de escritório, não é um trabalho de... Né? Tem tudo a ver. E essa coisa do marcar em eterno o corpo do outro e o seu próprio. Essas são coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena voltar nessas discussões. Certo. Ok? Não, certo. Se vocês quiserem, eu posso mostrar os desenhos aqui para todo mundo, não tem problema, mas realmente o meu movimento até da minha tese, né? A gente foi um artigo exploratório para a tese. Você já defendeu ou vai marcar? Como é que está a agenda? Não, eu ainda vou marcar ainda, estou na página, ainda não qualifiquei ainda. Então, assim, foi um esforço de começar a estudar, aprofundar mais sobre as questões de trabalho,
e testar a técnica projetiva que eu nunca tinha utilizado, né? Foi É novidade fazer muito essa interessante. interpolação de metodologias, né? Então, para ver como que eu iria tratar isso junto com a entrevista que eu fiz com elas, né? Então, foi um exploratório mesmo, já pensando na condução da tese, né? Mas eu ainda não qualifiquei ainda, só sei que eu quero tratar ainda sobre carreira de tatuadoras e a gente está testando esses métodos para ver qual que a gente vai utilizar para a tese. O fato de você ter, né, os desenhos e deixá-las falar livremente sobre, né, quais são os desenhos que mais representam, e elas falarem, aí você tem mais liberdade para trabalhar uma análise de conteúdo clássica, vamos dizer assim, a partir da própria fala, da própria interpretação delas, do que aquilo significa. Né? Porque utilizando esse tipo de técnica, a gente pode fazer um pouco diferente. Né? A gente pode pedir, ela fala, e também reunir pessoas para escutá-las, né? Quais são as impressões e tudo e tal. Uhum. A gente lá no núcleo, quando a gente trabalhava direto no núcleo de Marlene, né? Hoje cada uma tem seu núcleo, aquela coisa toda, mas a gente costumava fazer rodadas assim também, muito rico, muito rico. Então, esses são os desenhos da primeira tatuadora, que é o Florescer, que eu comentei na apresentação, da segunda tatuadora, que é o Coração, que começou muito forte, porque ela nunca havia feito uma reflexão nesse sentido, e aí, conforme foi passando, ela foi ficando mais solta, mais alegre, falando da profissão, e mudou o sentido do desenho para ela. Da terceira e da quarta tatuadora refletem mais a luta que elas têm para a permanência dentro desses espaços, que são, para ela, muito mais uma luta política de resistência, enquanto sendo mulher dentro desse campo, enquanto pessoas, pela luta, da trajetória delas também, eu relato isso no artigo, que é uma coisa mais pessoal mesmo, né? Então, vem falando mais sobre elas do que sobre a classe de tatuadoras, mas é permanecer, resistir e lutar. Muito bacana, muito legal. Torço para que vocês consigam fazer uma publicação bem legal, né? Já desse trabalho, mesmo que em caráter ainda, né, inicial, teste, tudo, mas está muito bacana. Ok? Obrigada. Parabéns para vocês. E agora, então, vou chamar, né, o último trabalho, encontrando sentido no trabalho, uma análise da percepção dos profissionais, home office, à luz da logoterapia. Então, vou pedir para Maria, Adriele, Laís, Elane, é a Laís que está aí, né, Laís, com a gente. Sim, a principal do trabalho não pôde estar presente. Às vezes acontece, né? Mas segure a onda aí, Laís, você está aqui com a gente, venha, ok? Então, é isso. Laís, você pode, por favor, passar o seu... gente, enquanto a Laís coloca em ponto de bala ali o vídeo, eu coloquei no chat o link para avaliar a sessão. Então, por favor, copiem lá no chat, já deixa aí meio que, né, fresquinho na cabeça para vocês poderem fazer a avaliação da sessão. Essa é uma exigência, vamos dizer assim, que a gente, os moderadores e líderes e tal, disponibilizem o link para as pessoas que estão presentes, tá bom? Aqueles que têm acesso aos textos e tudo, né, os participantes da sessão com apresentação, eles têm esse link também lá na sua agenda, lá na plataforma do Semeate. Vamos lá, então? Consegue ver a tela? Sim, vamos lá. Olá, eu sou Maria Adriele Medeiros de Brito, uma das autoras do trabalho Encontrando Sentido no Trabalho, uma análise da percepção dos profissionais home office à luz da logoterapia, com a também autora Laís do Nascimento Silva e a professora Elane dos Santos Silva Barroso. Bem, o trabalho ele surge ali na sociedade como uma parte importante da vida humana, ele passa a ocupar a função de ferramenta para a sobrevivência, mas também ele passa a ser uma ferramenta de crescimento pessoal. E o trabalho ao longo dos anos, com as tecnologias, ele vai se desenvolvendo, e eis que surge o trabalho de maneira remota, que nós conhecemos também como o home office, essa nova modalidade que acaba por gerar um impacto na rotina profissional das pessoas. Impactos positivos, mas também impactos, digamos que negativos,
Laís, parou aqui. Será que foi só para mim? É essencial compreender como que os profissionais acabam percebendo e encontrando sentido no trabalho. E aí que entra a logoterapia. A logoterapia é uma abordagem desenvolvida pelo psiquiatra Viktor Emmanuel Frankl, que lhe oferece uma perspectiva valiosa para a compreensão do sentido do trabalho. É aí que surge o nosso problema de pesquisa. Como os profissionais home office compreendem o sentido do seu trabalho? A partir de então, nosso objetivo geral é analisar a percepção dos profissionais home office em relação ao sentido do trabalho, à luz da logoterapia, de modo específico, mapear o perfil sociodemográfico, socioeconômico dos profissionais home office e compreender quais as suas noções pelo termo sentido do trabalho. Deste modo, o trabalho se justifica por poder contribuir para o desenvolvimento das intervenções práticas que promovem um senso de propósito e significado do trabalho remoto, além de poder fornecer, tanto para os profissionais como para as organizações como um todo, insights valiosos que possam melhorar a qualidade de vida no trabalho e o bem-estar dos trabalhadores remotos. Quanto ao referencial teórico, Andrade et al. Eles apontam que os primeiros estudos a respeito do sentido do trabalho foram desenvolvidos pelos psicólogos Heckman e Oldman. As autoras Toff et al. Elas trazem ali a pequena discordância que há entre as expressões significado e sentido, na qual o significado seria um termo mais abrasivo, mais social, uma questão mais de comunidade, e o sentido é algo mais individual. O autor Morin, ele traz a importância que é de saber o que os indivíduos pensam a respeito do seu trabalho, como que eles se sentem agradáveis ou desagradáveis nas funções que eles exercem ou no seu ambiente de trabalho. Quanto à logoterapia, o autor da abordagem ele trata que cada indivíduo ele absorve o sentido da vida de um modo situacional, ele é individual, ele não é o mesmo para um conjunto de pessoas, ele é individual. Bencar, ele traz que o principal conceito logoterapêutico de motivação, ele atrela-se à vontade de sentido. E a autora Schauser aponta que os caminhos que levam a essa descoberta do sentido da vida, e, portanto, também do sentido do trabalho, eles podem surgir por meio de experiências das mais diversas. Quanto ao home office, o autor Silva aponta como vantagens do home office a flexibilidade de tempo, de espaço, comunicação. A Falski e Andrade apontam algumas desvantagens, como a falta de socialização e a tendência ao isolamento. O autor Inunak, ele aponta que uma das maiores dificuldades também é a de conciliar as atividades rotineiras com a modalidade home office. Todo o trabalho ele foi construído no método método qualitativo de caráter exploratório. Como técnica de amostragem, nós utilizamos a bola de neve, então cada um dos respondentes nos foi indicando um possível e próximo respondente. Como instrumento, nós utilizamos entrevistas individuais, com roteiro semi-estruturado, contendo 17 perguntas ao total. Nosso público-alvo foram os profissionais home office. Após realizada a coleta desses dados, nós realizamos uma análise de conteúdo, na qual aqui estão apresentados a análise e discussão dos nossos resultados. Na tabela 1, nós temos uma síntese geral da caracterização dos nossos participantes, né, dos nossos 12 respondentes. Então, em sua maioria, nós tivemos uma predominância do sexo do gênero feminino, com a faixa etária de 20 a 30 anos, na qual a sua maioria não possui filhos. Na tabela 2, nós podemos observar que a média salarial dos nossos entrevistados é de 1 a 3 salários mínimos, e o nível de escolaridade é, em sua maioria, de ensino superior completo. Quando perguntados quanto às suas áreas de atuação, são as mais diversas, como criação de artes para nichos, atendimentos ao cliente, desenvolvimento de soluções digitais, atividades gráficas em geral. Quanto às regras e normas do ambiente de trabalho, a maioria dos respondentes as considera determinantes para a realização das suas tarefas. No entanto, um dos respondentes expressa que, embora elas sejam importantes para seguir o fluxo, ela não é determinante, pois o home office oferta uma flexibilidade.
Quanto à distribuição de tempo, os respondentes destacam a flexibilidade proporcionada pelo trabalho remoto. Então, a distribuição de tempo entre família, social e profissional. Um dos respondentes, ele relata que enfrenta um desafio em equilibrar o tempo entre diferentes demandas. Então, ou um outro trabalho, uma outra empresa, a faculdade. Quanto às experiências adquiridas, ressaltamos a fala do entrevistado R4, que conta-nos que precisou se policiar mais, ou seja, ele percebeu em si uma falha e, a partir dali, ele precisou melhorá-la para entregar o melhor resultado. Um dos maiores desafios apontados pelos respondentes foi a questão da organização e da gestão de tempo. Um outro desafio apontado e relevante foi a questão da ergonomia e do bem-estar, apontado pelo entrevistado R7, ou seja, a falta de um equipamento adequado pode ir gerando, a longo prazo, um grande prejuízo. Todos os entrevistados reconhecem a utilidade das suas atividades e demonstraram motivação e satisfação ao desempenhá-las. Na tabela 3, nós temos os maiores geradores de satisfação e de insatisfação por parte dos respondentes, na qual a maior gerador de satisfação foi apontado como uma questão do feedback, e um dos maiores geradores de insatisfação foi a desvalorização, a falta de reconhecimento. E quando perguntados sobre o sentido do trabalho, eles apontam que encontram esse sentido na realização pessoal, na utilidade para os outros, no ganho financeiro, na busca por uma estabilidade. Ou seja, esses resultados eles são consistentes com os princípios da logoterapia. Como considerações finais, a logoterapia ela se mostrou uma abordagem relevante para auxiliar os profissionais com limitação de estudo. Nós tivemos a incompatibilidade de horários entre os autores e os respondentes, e também a baixa produção literária sobre logoterapia. De modo que, como pesquisas futuras, seria interessante investigar sobre o impacto do trabalho remoto na motivação e na satisfação desses profissionais. Concluímos que, ao compreender essas experiências individuais, fornecendo um suporte adequado às organizações e os profissionais como um todo, eles podem colher benefícios do trabalho remoto e ativar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Bom, essas foram algumas das nossas principais referências e muito obrigada. Ok, Laís, obrigada. Eu tenho algumas considerações a fazer. Questão do home office, né, muito pertinente, ainda mais, né, considerando a recente passagem por uma pandemia, onde quem tinha algum preconceito com relação a isso, achava que as pessoas ficavam trabalhando só de pijama. Alguns tiveram certeza, porque os colegas iam de pijama para as reuniões, né, levantava, passava vexame, né, mas outros não. Né? Então, era um tipo de uma forma de exercer o trabalho que, se alguém tinha algum preconceito, acho que 2 anos e pouco de isolamento social foram suficientes para mostrar, né, a importância, a natureza de determinadas atividades e como né, como os trabalhadores podem se vincular de modo diferente, exercer seu trabalho com mais autonomia, com essa flexibilidade que você chama atenção e tudo. Mas nem tudo funciona desse jeito, ainda mais, né, num contexto que a gente vivenciou, isso traz uma série de dificuldades, as pessoas não estavam acostumadas. Então, quando seus entrevistados falam, né, do autocuidado, do cuidado com a própria saúde, isso também muda um pouco de configuração. Né? Agora, temos algumas questões que eu acho que são mais sérias, e aí vocês também disponibilizaram, né, apenas o resumo, né, deram azar, porque eu tenho acesso aos textos completos, e aí eu acho que seria muito importante, sabe, Laís, depois você conversa com as outras colegas que participaram, fazer alguns alinhamentos. Por exemplo, na questão da metodologia, vocês usam alguns termos que são mais de natureza quantitativa do que qualitativa. O trabalho de vocês foi dessa outra natureza. A gente sabe que são faces da realidade, mas se você está fazendo pesquisa quali, né, não faz muito sentido vocês falarem de algumas preocupações com a amostragem. A amostragem é um termo típico de pesquisa quant, se vai ser probabilística, se não vai ser aleatório. Né? Então, é a própria seleção mesmo de sujeitos.
Então, acho que vale a pena dar só uma alinhada em alguns dos termos que vocês usam lá na metodologia. Acho que na apresentação de dados seria muito proveitoso esclarecer em que setores, quais são os cargos das pessoas que vocês entrevistaram, porque são coisas diferentes. Você vê, na minha casa, tinha eu, professora, lecionando, um filho que trabalha, né, na área comercial de uma indústria alimentícia, trocou de emprego agora, recentemente. E a outra filha médica psiquiatra. Aí, vocês imaginam, isso é um verdadeiro hospício aquela casa durante a pandemia, porque cada um é um assunto, era um modo de interagir diferente. E, obviamente, que isso tem a ver com o sentido que cada um atribui ao seu trabalho. Algumas coisas poderiam ser semelhantes, os níveis de satisfação, por exemplo, porque nível de satisfação e insatisfação não é sentido do trabalho, né? E lá na tabela 1, que você reproduziu, inclusive, aqui na sua apresentação, isso às vezes não fica claro, essas diferenças, né? Então, essa questão do que é motivação, não motivação, desmotivação, são termos que vocês usam que às vezes parece que são similares. Então, acho que para uma publicação mais permanente, ou leia-se periódicos, vale a pena falar assim, olha, por que esses elementos que trazem satisfação para o trabalho, que trazem satisfação para o trabalhador, o que eles dizem em termos de sentido que é atribuído? São coisas diferentes. E qual que é o grande lance? Por que escolher logoterapia e não outros autores tão clássicos que vocês mesmos citam nos textos, citam no seu texto? Por que essa escolha? Por que trabalhar com essa linha? O que ela te favorece? O que ela traz à baila que, né, Rachmaninoff, Morin, Andréa Leite e outros tantos que têm trabalhado esse tema, né? Por que não? Por que esse? Não, nem precisa falar por que não esse, mas por que a logoterapia pode ser um diferencial na compreensão, no aprofundamento, contribuições teóricas também. Os dados de vocês podem trazer para esse campo, né? Que é precioso para nós que estudamos sentido do trabalho. Então, depois vocês dão uma refletida. Estou preocupada com o tempo, gente, porque agora bateu a preocupação. Por quê? Porque para a gente estar falando aqui, essa sala desaparecer não custa nada. É uma coisa assim que a gente vivencia, né? Mas enquanto está aberto, é isso. Então, dá um discernimento maior para esses termos, sabe, Laís? É uma motivação, por exemplo, é um termo lindo, mas muito arenoso no campo do comportamento. Muito arenoso. A gente tem que falar, olha, eu fiz essa opção, essa é a minha compreensão e é disso que eu estou tratando. Né? Porque para sair de satisfação e chegar em sentido é um caminho, sair de motivação e chegar em sentido é outro caminho. E aí a gente tem que prestar um pouco de atenção nesse sentido, nesse rumo. Né? Inclusive tem um texto nosso, junto com Silas e a Andréia, fazendo, né, sobre sentido de trabalho, nós vamos para Antunes ou nós vamos para Morin? Lá tem alguns insights que, de repente, podem ser úteis para vocês também. Né, para vocês, autoras do texto também. Gente, eu tentei ser breve, eu não sou, normalmente sou muito prolixa, espero ter contribuído com todos vocês, agradeço, né, em nome da liderança do tema, eu e a professora Milka agradecemos a presença de todos, o envio dos textos, né, que a gente acha que tem possibilidades várias que contribuem teoricamente com o avanço nos temas que a gente tem tentado reunir, nesse caso, né, dos vínculos, os valores, os sentidos do trabalho, e estimulamos que vocês continuem, né, trabalhando com essas temáticas que são tão importantes e que, como, por exemplo, Fabiano nos mostrou, estão conectadas, sim, né, com o desempenho das organizações. No dia que os gestores perceberem isso, aí vocês vão ver como é que muda. Como é que muda o jogo? No dia que eles pegar uma pesquisa dessa, ler e falar assim, então vou fazer assim, vou fazer assado aqui na minha empresa, aí vocês vão ver como é que vira o jogo, né? Mas é super interessante. Então é isso. Daiane, cadê você, minha linda? Ok? Ó, de minha parte, já terminei que me despedir, com medo do trem cair aqui, gente, que tá tenso o negócio aqui hoje. Vamos lá. A palavra está com vocês, gente. Eu vou falar um pouquinho, então. Enquanto não cai a sala, eu falo.
Eu fiz uma leitura dos trabalhos também. Na verdade, eu consegui fazer dos dois que estavam disponíveis, né, integralmente. Eu não tinha acesso dos que estavam lá só com o resumo, então eu vou começar por eles. Que os outros eu tenho mais curiosidades do que sugestões, então as curiosidades ficam por último. O trabalho que eu li primeiro foi o trabalho, agora eu esqueci qual foi o autor, mas que fala lá dos valores gerenciais. Não lembro quem foi que apresentou agora. Acho que foi a Sara, né? Eu achei o trabalho bem legal, até porque tu fala de cultura e eu também estou trabalhando com cultura na minha tese. Então, é um campo, assim, esse autor que tu trouxe é um autor que eu não tinha ouvido ainda e ele traz uma perspectiva diferente de cultura, de questões sociais, que é meio que o foco que eu estou direcionando a minha pesquisa. Então, me chamou bastante atenção. Embora a minha leitura tenha ido num sentido muito parecido com a da professora, no sentido que eu achei que vocês foram muito sutis em explorar os resultados de vocês. Embora tu já explicou, né, os porquês que tu tomou esse caminho, enfim, ali para o trabalho, eu acho que tu explorar isso vai trazer vai enriquecer muito o teu trabalho, porque como a professora colocou, o trabalho ao todo tem 17 páginas, mas tu dedicou um tempo muito pequeno para discutir esses resultados que tu trouxe. E eu acho que é ali que da onde sai a grande contribuição que tu tem, a grande contribuição que o teu trabalho oferece. E que não é pequena, que é muito grande, que é muito interessante, que eu acho que tu pode explorar um pouquinho mais esse aspecto. E também trazer a teoria que tu utilizou para propor ali aquele conceito para essa discussão. Porque eu fiquei esperando encontrar alguma discussão dela, inclusive de outros trabalhos que não sejam só do autor ali que propôs a teoria, nessa tua discussão de resultados, e eu senti falta disso. Talvez seja porque faltou essa questão da articulação, mas acho que o foco principal ali da minha leitura, enfim, é voltado para esse aspecto de explorar mais os resultados de vocês, que eu acho que acaba cumprindo com outros aspectos que de repente ficaram um pouquinho falhos, que foi a questão da teoria, enfim. Então, acho que dá esse olhar para os resultados de vocês, assim, de uma maneira um pouco mais aprofundada, vai contribuir bastante, vai trazer vai elevar o trabalho de vocês ainda mais em termos de possibilidades de publicação e extratos de revista, né? Acho que vale a pena vocês dedicar um esforcinho para esse aspecto. E aí, para o trabalho do Fabiano, que eu também foi o outro que eu consegui ler de maneira integral, eu achei uma proposta bem bacana, né? Num sentido geral, os 4 trabalhos, eles trazem algum aspecto que não é tão abordado na literatura, né? Que de certo modo, a gente não encontra tantos estudos assim, explorando esses itens. O que eu senti falta no teu trabalho foi tu deixar mais explícita a contribuição que o teu trabalho oferece, porque a gente sabe que ele tem uma contribuição muito importante, tanto prática quanto teórica, mas eu acho que você não explorou isso. Acho que você pode dedicar ali não digo um parágrafo inteiro, mas puxar ali na introdução, quando você está falando logo depois do teu objetivo ali, explorar um pouquinho mais a contribuição que o teu trabalho oferece. Acho que fica bacana também. E aí, outro aspecto que às vezes eu vejo que é muito comum em trabalho quantitativo é a falta de lá no finalzinho dos resultados o autor se posicionar quanto ao tema ali que está abordando, porque você traz toda a perspectiva dos teus resultados, você traz ali todos os testes que você fez, mas e aí, o que você, pesquisador, a partir dessa pesquisa, né, a partir de todo esse trabalho que tu teve, consegue
concatenar de todas essas ideias que você explorou. Então, acho que lá no finalzinho, quando você termina de apresentar todos os teus resultados, também cabe fazer uma discussão sobre isso, colocando a tua perspectiva, a tua voz, a tua fala sobre o que tu de uma maneira muito simples, vamos dizer, o que tu aprendeu com tudo isso que tu fez ali, com tudo isso todo esse trabalho que tu teve. Acho que isso também vai trazer um enriquecimento bem interessante para o teu trabalho. Para os outros 2 trabalhos, então, que foram os que eu li só o resumo, né, e assisti a apresentação, o trabalho que fala da logoterapia eu achei muito legal, porque eu nunca tinha ouvido esse termo, achei bem diferente, assim, a proposta, e é mais um sentido da gente refletir esse aspecto, porque como a professora colocou, quem tinha qualquer preconceito ou qualquer tabu com o trabalho remoto deixou de lado, que era muito comum as pessoas não quererem nem saber de trabalho remoto, só que com isso também vem outras preocupações, que aí é o caso que vocês colocaram em termos de produtividade, as distrações, porque se a gente está em casa, a gente para lavar uma louça, a gente para pôr uma roupa para lavar, a gente vai fazendo outras coisas, e é muito fácil se distrair no nosso ambiente. E o outro aspecto é a questão mais de saúde, que eu acho que a questão da gente ter uma estrutura é algo que às vezes a gente não se preocupa tanto, a gente acaba deixando de lado, e são questões que a gente tem que trazer para discussão, até para termos... teve uma imagem que a inteligência artificial fez de como que seriam as pessoas daqui não lembro quantos anos, assim, e é horrível de ver a maneira como a inteligência artificial desenhou as pessoas todas meio corcundas, assim, justamente por causa que a gente não tem tanta essa atenção. Ai, cansei de ficar na minha cadeira, vou trabalhar um pouquinho no sofá. Aí a gente vai lá, põe o computador no colo, senta de qualquer jeito e acaba deixando de lado esse aspecto, justamente porque a gente está no nosso ambiente e a gente tem essa maior possibilidade de abstenção. Então, eu acho que vocês, não sei se isso está no trabalho, mas se não está, vocês poderiam explorar essas questões ou tipo, em termos lá da conclusão do trabalho, quando dá sugestões para pesquisas futuras, trazer algumas inquietações, um enfoque para essas inquietações, que foram aparentemente aspectos que foram sinalizados como bem importantes para o trabalho de vocês, trazer essas inquietações para que futuras pesquisas explorem mais esse aspecto, para que seja algo que se coloque em discussão e a gente consiga encontrar soluções que sejam viáveis para isso. E aí, para o trabalho das tatuagens, eu também tinha ficado muito curiosa com a questão das figuras, porque é uma abordagem metodológica diferente. Também nunca tinha me deparado com um tipo onde a gente parte de um desenho ou algo assim e depois busca interpretações. E aí eu queria, mais de vocês, é mais uma curiosidade que eu tenho, de entender o que motivou vocês a ir atrás de fazer uma pesquisa voltada para o público feminino. Eu até entendo porque existe toda essa questão de gênero e tal, mas a curiosidade é por que tu focou em tatuagens? O que te motivou a seguir por essa linha de pesquisa? Bom, a questão da escolha da tatuagem foi desde o mestrado, né? Quando eu comecei os meus estudos, a minha dissertação é sobre a construção da carreira de tatuadores, mas aí eu fiz amplo, né? E vendo os temas que podia convergir numa dissertação, a gente teve outras opções, fez alguns levantamentos. A única coisa que eu tinha certeza era, eu não quero algo que está no mainstream. Eu não quero falar sobre aquelas pessoas que estão dentro das organizações, eu quero olhar para quem é pouco estudado. Eu fiz esse levantamento no banco de teses e dissertações da CAPES,
na SPEL, na Scopus, na Web of Science, sobre alguns temas, né? Pesquisei os trabalhos sobre tatuagem como uma indicação até da minha orientadora e me deparei com os trabalhos do professor Sidney, né? E eu fiquei encantada já de uma primeira leitura, falou, cara, é isso aqui que eu quero estudar. Tem pouca gente falando sobre isso, ou é uma profissão, uma ocupação muito antiga. À época não havia nem registro no Código Brasileiro de Ocupações, na época que eu escrevi a dissertação, é recente o registro, foi agora em março desse ano que eles ganharam o registro de CBO, né? Então, me causou inquietação de saber por que ninguém está falando sobre. Se tem tantos estudos, se há uma crescente, e por que ninguém está falando? Então, a partir dessas pesquisas iniciais, que me gerou a curiosidade e eu comecei a estudar mais sobre eles. Legal, eu achei sensacional, achei muito, muito criativa a proposta. Com certeza, pelo menos nacionalmente, é algo bem inovador. Eu acho que o único problema mesmo que tu vai se deparar é o aspecto de tu não conseguir tantos trabalhos que vão te ajudar a fazer toda esse desenvolvimento teórico da pesquisa. Mas aí, já como uma sugestão, tu vai ter que ir por abordagens. Agora me fugiu a palavra que eu queria usar, mas que se aproximem. Tu não vai encontrar algo que fale especificamente sobre tatuagens, mas provavelmente você vai encontrar os aspectos que estão relacionados a, por exemplo, a abordagem de pesquisa que tu está utilizando, essa técnica de tu partir do desenho para daí depois tu buscar significados, ou então de outras áreas que também são emergentes, como a tua, que outras pessoas não estão pesquisando, mas que chamam muito atenção, e trazer para essa discussão essa questão de como é importante a gente olhar para esses profissionais, para essas outras áreas que às vezes não têm tanta atenção da nossa literatura. Assim, se me permite uma observação, eu tenho conversado com Mônica, e Mônica tem se deleitado com esses tipos de trabalho que não fazem parte do mainstream, de como é que essas carreiras, né, na área da arte, da música, como que isso tem, então, como que isso tem se constituído, né, como que as pessoas estão lidando com isso, com essas novas oportunidades de trabalho que surgem para além de gostos de massa, vamos dizer assim. Então, parece que é um bom nicho assim, de pesquisa para a gente tentar entender melhor por que as pessoas vão para esses outros tipos de trabalho. E com relação às técnicas projetivas, Daiane, existe uma gama de técnicas, o pessoal da educação tem já uma literatura sobre isso. No nosso campo, tem um dos textos aqui que cita o Malhotra, eu não sei se é o do Fabiano, por causa, né, da estatística e tudo, mas no livro de pesquisa em marketing de Malhotra, ele começa falando das técnicas projetivas. É muito interessante isso, porque ele mostra como que do quali se chega ao quant, e aí ele se deleita ali, né, com as abordagens quantitativas. Mas um bom início para se falar, se discutir, né, começar a aprender, é isso. E tem outros tantos livros que tratam sobre essas possibilidades. Tem um texto clássico do Dick, que foi reproduzido na RAI, que há 500 mil anos atrás, que fala sobre as triangulações e tudo. Então, tem coisas aí muito legal. A gente aqui no Núcleo, a gente trabalha muito com triangulação também, às vezes quant com quali, às vezes metodológica só com quali, triangulação de dados. Naquele livro do Collins e Hussey, eles falam de triangulações também, um dos formatos é metodológico. Então, são coisas que estão pipocando por aí, né? Uma coisa complementa a outra. Eu acho que isso dá uma potência para a pesquisa absurda. Acho que vale a pena, né, tendo tempo, investir nisso aí. Pessoal, ok? Tayana, mais? Finalizei já. Pessoal, mais alguma observação? Daniela? Eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz de acompanhar essa sessão, ver que a espiritualidade perpassando em todas as temáticas. A minha monografia foi sobre espiritualidade organizacional
E foi um grande desafio, na verdade, a minha orientadora deixou nas minhas mãos trabalhar o tema, né? A gente não vê muito esse tema na administração, mas quando a gente estuda, a gente percebe que ele está presente em toda a nossa vida organizacional, né? É o sentido, é o significado, é quem nós somos, né? Então, acompanhar essa sessão trazendo esse tema de várias formas implícitas e explícitas, né? É muito gratificante, fico muito feliz, gostaria de parabenizar todos vocês por essa sensibilidade, né? Esse olhar na administração. É por aí, né? Gente, está ótimo. Olha, muito obrigada. Já avançamos 15 minutos. Na hora que eles nos descobrirem aqui, acabou, né? Vai ser um horror. Mas, olha, tudo de melhor para vocês, ótimas pesquisas. Sigamos aí com esses temas de comportamento humano nas organizações, esses temas que têm tudo a ver com a gestão de pessoas, porque eu acho que é um interesse em comum aqui, além dos temas, são as pessoas que fazem tudo dentro das organizações. É com essas que a gente, né? É sobre essas que a gente se debruça efetivamente. Parabéns a todos os autores aqui presentes, os que estão aqui também devidamente representados. Um abraço para todos vocês e eu espero poder vê-los presencialmente no ano que vem. Esse ano eu tive uma questão de saúde, estou impedida de viajar e tive que me reorganizar toda a minha participação no CMA, de tudo, mas a minha esperança é de poder vê-los pessoalmente daqui uns dias, ok? Um abraço para todos vocês e ótimas pesquisas. Até! Tchau, boa noite, obrigado. Gente, boa noite.